Desde 1958, a Câmara Brasil-Líbano se inspira na coletividade econômica fundada por esse notório grupo de imigrantes, hoje próximo a 5% da população brasileira e que efetivamente ajudou a construir o país. A filosofia da Câmara remete ao imigrante, que se pautava no fio do bigode, na construção de uma boa reputação como alavanca para o êxito comercial, com seu peculiar pragmatismo e certa aversão à formalidade. Hoje, em um mercado muito mais complexo, mais regulado e mesmo assim sujeito a percalços, o empreendedor precisa de meios para tirar da frente pendências que atrasam o seu negócio. Vamos entender o funil da justiça. O Brasil acumula um verdadeiro tsunami de processos em trâmite, resultando em uma sobrecarga galopante. Ela somava 80 milhões de processos em 2021. Apenas naquele ano, 27 milhões de novos processos entraram na fila, formando uma bola de neve que não para de crescer. A chamada taxa média de congestionamento, isto é, dos processos que permanecem na fila até a conclusão, supera os 74%. Em 2021, ela chegava a 90% nas execuções fiscais, aumento de quase 40% sobre o ano anterior. Conclusão: as pendências se avolumam ano a ano e o sistema se mostra cada vez menos eficiente. Comparando, a duração média de um processo, segundo o Conselho Nacional de Justiça, era de 4 anos e 3 meses, ou 51 meses, um dado possivelmente otimista. Enquanto isso, a CAN-CCBC estima o tempo de uma arbitragem em apenas 17 meses, um terço do tempo da justiça. Tanto arbitragem como mediação e conciliação são modalidades e procedimentos extrajudiciais. Contudo, são remédios diferentes para males determinados e podem ser administrados de forma complementar ou alternativa. Regulamentada por lei desde 1996, a arbitragem cresceu 700% em uma década e supera 1.000 procedimentos ativos. O valor das disputas continua, porém, muito alto. São dezenas de milhões de reais por arbitragem. Por que isso? Porque os custos são muito elevados e só compensam em grandes causas. A mediação, assim como a conciliação, é uma técnica de consenso entre as partes e tem sido cada vez mais adotada. Foram 3,9 milhões de homologações pela Justiça em 2019, 32% a mais que no ano anterior. E a taxa de êxito chega a 85% dos casos. As soluções extrajudiciais são, sem dúvida, uma evolução inevitável e consagrada mundialmente na resolução de litígios. Elas vêm suprir uma deficiência do sistema e não concorrem nem diminuem a atuação dos profissionais do direito. Advogados continuam a ser protagonistas na arbitragem ou mediação, em um novo patamar em benefício dos clientes. Rendendo-se às evidências, a lei admite o emprego de tais ferramentas em número crescente de áreas, inclusive a trabalhista, por exemplo. A qualidade dos profissionais envolvidos é pré-requisito ao cumprimento do seu propósito. Com especialização, conhecimento, credibilidade, com a conjugação de nomes consagrados e jovens talentos a promover. Esse quadro oferece à Câmara Brasil-Líbano segurança para atuar com grande amplitude setorial, mantendo como referência o perfil dos empreendedores ligados à sua criação, mas se põe a serviço da sociedade como um todo. A Câmara Brasil-Líbano identificou e elegeu seu público prioritário, aquele que tem causas de valor intermediário
que acabam desassistidas pelo judiciário e até, por razão econômica, pelo próprio mecanismo extrajudicial. Com racionalização e simplificação de procedimentos, como, por exemplo, árbitro único, entre outros, ela evita agregar custos desnecessários. Viabilidade econômica. Para bem atender a esse espectro de partes, ela se propõe a praticar, sempre que possível, taxas e honorários abaixo das congêneres, com profissionais alinhados a esses parâmetros para o êxito desse conceito inovador, que visa resolver pendências antes insolúveis e preservar relacionamentos. A CCBL não tem fins lucrativos, o que lhe permite buscar sempre o mínimo custo em nome do máximo resultado comunitário. O convênio com a SEMAC, da Associação Comercial de São Paulo, entidade com mais de um século de existência e milhares de associados, aporta a estrutura operacional que permite à CCBL oferecer serviços extrajudiciais com, além de excelência técnica, apuro regimental, racionalização de ritos e custos para pendências em diferentes matérias, permitindo resolução inclusive aquelas de menor valor, antes privadas dessa facilidade. Olhando para os que vieram antes, a Câmara Brasil-Líbano projeta o benefício coletivo dos que virão a seguir, em um ambiente sempre favorável aos negócios, às relações e à cooperação entre as pessoas.